Você já sentiu que está sempre ocupado, mas raramente em paz? E se eu te dissesse que o segredo não está em fazer mais, mas em focar melhor? A maioria acredita que foco é só disciplina, mas a verdade é que, quando ele se alinha com o fluxo, algo mágico acontece. A realidade muda, o tempo se curva e você começa a criar não com esforço, mas com presença. Hoje, você vai descobrir o ponto exato onde sua mente toca o divino. O fluxo não é um lugar que se alcança, é um estado de ser que se revela quando corpo, mente e alma dançam juntos no mesmo ritmo do universo. É como mergulhar num rio de consciência onde cada gesto se torna natural, onde a resistência se dissolve e tudo ao redor parece sussurrar. Você está exatamente onde deveria estar. Nesse momento, nasce a harmonia. E cada ação se torna uma extensão espontânea do seu ser. Quando alguém entra nesse estado de alinhamento profundo, a produtividade deixa de ser uma obrigação e se transforma numa consequência. A atenção plena surge sem esforço, os pensamentos se clareiam como o céu depois da tempestade, e o tempo começa a se distorcer. É como se ele parasse, permitindo que o instante presente se expandisse em eternidade. Você sente que tudo está certo, mesmo que externamente nada tenha mudado. O equilíbrio é interno. Esse estado é o verdadeiro santuário, onde a criatividade floresce. É ali que você sente o propósito vibrando em cada célula. É ali que o engajamento deixa de ser forçado e se torna paixão. Você já sentiu isso? Já viveu um momento onde tudo fluiu com leveza, como se o universo conspirasse a seu favor? Compartilha aqui nos comentários. Quem sabe sua experiência seja a chave para inspirar outro buscador. E se o fluxo é a melodia do universo, talvez o próximo passo seja descobrir o que o guia. Está pronto para conhecer a bússola espiritual que alinha seus passos com as estrelas? Vamos explorar o verdadeiro poder dos objetivos e por que eles são mais sagrados do que parecem. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? Eu criei 3 e-books transformadores para ajudar você a se reconectar com sua verdadeira essência. Clique no link no comentário fixado e inicie sua transformação agora. Ter objetivos claros é como acender uma tocha no meio da floresta densa da existência. Eles não são apenas metas, são chamados da alma, bússolas internas que nos orientam em direção ao que nos expande. Quando alguém define um objetivo com intenção verdadeira, o universo escuta e começa a conspirar com sutileza a favor dessa jornada. Mas esses objetivos não podem ser fruto do ego, da comparação ou da pressa. Eles precisam nascer de dentro, como sementes plantadas no solo fértil da autenticidade. Objetivos alinhados com o propósito geram motivação orgânica, foco genuíno e um senso de integração com a própria essência. É nesse ponto que o crescimento espiritual se entrelaça com a direção, um caminho onde cada passo pulsa com sentido. E aqui está um convite. Reserve um tempo para escrever seus objetivos não com pressa, mas com atenção plena. Acenda uma vela, respire fundo e pergunte-se: o que minha alma realmente deseja experienciar? Depois compartilha nos comentários, se sentir no coração, pois há uma força mágica quando declaramos nossos sonhos em voz alta. E enquanto o objetivo clareia o caminho, o foco se afia como uma lente sagrada. E se o segredo para atravessar a neblina da distração estivesse em algo tão simples quanto redirecionar sua atenção? Revelamos como a concentração se torna um portal de poder interior. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A mente, quando dispersa, é como um feixe de luz difuso, ilumina pouco, aquece menos ainda. Mas quando focamos, essa mesma luz se condensa num raio intenso, atravessando a confusão e revelando o essencial. A concentração
É essa lente que amplia o invisível e dissolve o ruído. É nesse estado que o fluxo volta a nos visitar, sutil e potente, guiando nossa atenção como um rio obediente à gravidade da intenção. Concentrar-se não é apenas eliminar distrações externas. É um ato sagrado de presença, um ritual onde você silencia o mundo para ouvir o sussurro da alma. Em cada respiração consciente, você realinha seus pensamentos, seus movimentos, seu ser. A produtividade surge como bênção e o tempo, mais uma vez, se curva, revelando aquela distorção mágica em que minutos parecem horas criativas ou horas se passam em segundos de total engajamento. Experimente hoje uma prática simples. Escolha uma atividade, por menor que seja, e dedique-se a ela com total foco, sem celular, sem múltiplas janelas abertas, sem correr. Apenas você e a ação. E depois me conta, o que sentiu? Como foi estar completamente presente? Compartilhe sua experiência nos comentários e inspire outro caminhante. Porque quando a concentração se torna um canal, ela se abre para algo ainda mais profundo. O que acontece quando esse foco se encontra com a resposta do universo? Mergulhamos nos mistérios dos ciclos de feedback, os sinais sutis da criação consciente. Na dança cósmica da criação, nada é estático. Tudo pulsa em ciclos. E o universo, com sua inteligência invisível, responde a cada movimento nosso com sinais sutis, enviando pistas, ajustes e sincronicidades como formas de feedback. Escutá-los é uma arte espiritual. É como decifrar os sussurros da realidade, como ler o vento antes da tempestade. Esses ciclos revelam onde estamos alinhados e onde ainda há desequilíbrio. Quando seguimos em direção a um objetivo, o universo não apenas observa, ele interage, cocria, testa. E cada reação que você percebe em seu ambiente é um reflexo vibracional. Quanto mais atenção plena você aplica ao seu caminhar, mais refinado se torna esse retorno, mais nítido se revela o espelho da vida. Então te convido, observe. Observe como sua realidade responde às suas intenções. Uma conversa inesperada, um atraso que revela algo maior, uma oportunidade que surge do nada. Anote, medite sobre isso. Compartilhe aqui. Você já sentiu o universo te dando um sinal claro de que estava no caminho certo ou errado? Quando aprendemos a escutar esses ciclos, nasce o verdadeiro crescimento. E esse crescimento nos leva a um ponto sutil e poderoso. Como encontrar o equilíbrio exato entre esforço e entrega? Desvendaremos o segredo do ponto onde o desafio encontra a habilidade. E a magia acontece. Existe um ponto sagrado onde o desafio não nos oprime e a habilidade não nos entedia. É ali que o ser floresce, no limiar entre o conhecido e o mistério. Nesse espaço sutil, o engajamento nasce naturalmente. A mente se acalma, o coração desperta e você sente que está exatamente onde deveria estar. Nem aquém, nem além. É nesse ponto que o fluxo se intensifica e você se torna um com a experiência. Quando a atividade é fácil demais, a alma boceja. Quando é difícil demais, ela se fecha. Mas quando é equilibrada, ela dança. Essa dança é uma oração em movimento, um convite do universo para que você cresça sem se perder, para que explore sem se fragmentar. Aqui, a produtividade se torna prazer e o aprendizado vira expansão espiritual. Cada passo exige presença, cada erro traz feedback, cada vitória, integração. Pense numa atividade que te desafia na medida certa. Pode ser tocar um instrumento, estudar um tema oculto, caminhar pela natureza enquanto observa seus pensamentos. O que importa é esse ponto de equilíbrio onde você se sente vivo. Compartilha com a gente nos comentários. Qual é a prática que mais te conecta com esse estado? Porque ao tocar esse equilíbrio, algo mais profundo começa a se revelar. E quando esse equilíbrio é atingido, o que acontece com o eu?
Mergulharemos na autotranscendência, o portal para se tornar algo além de si mesmo. Há momentos em que o eu se dissolve e o ser simplesmente é. A mente deixa de narrar, o corpo deixa de pesar e a consciência mergulha numa vastidão silenciosa. Esse é o ponto em que a autotranscendência se manifesta, quando deixamos de nos perceber como indivíduos separados e passamos a ser extensão da própria criação. Uma dança sutil entre o que somos e o que nos cerca. É nesse estado que o propósito se revela não como uma meta, mas como uma vibração contínua. Você não busca, você vibra. Você não pensa, você é. Nesse vazio pleno surge uma liberdade rara, a liberdade de não precisar controlar, explicar ou provar. Você apenas flui, profundamente alinhado com o todo, como um instrumento afinado tocado pela própria inteligência do universo. Já viveu algo assim? Um instante em que você se perdeu na arte, na música, na meditação e se encontrou mais inteiro do que nunca? Compartilhe sua história. Sua experiência pode ser o chamado que alguém precisa para buscar esse estado também. Porque quando a autotranscendência acontece, o tempo já não segue o mesmo ritmo. E se os ponteiros do tempo parassem por um instante? Vamos descobrir como o fluxo transforma a percepção do tempo em algo quase místico. Quando o fluxo se instala, o tempo perde sua rigidez. Um minuto pode parecer uma eternidade sagrada, ou uma hora pode escorrer entre os dedos como areia dourada. É como se o relógio interno se rendesse à sabedoria do momento presente, e só existisse o agora, eterno, expansivo, profundo. A distorção do tempo é um sinal claro de que sua alma está plenamente engajada. Nesse estado, a produtividade se torna transcendência. Você cria sem esforço, age sem peso e vive com intensidade. A mente deixa de calcular e passa a contemplar. A concentração é tão refinada, tão presente, que não há espaço para o passado ou o futuro, apenas a imersão completa na experiência. O tempo linear se curva diante da atemporalidade do espírito. Você já viveu um momento em que o tempo desapareceu? Uma conversa, um ritual, uma prática espiritual que te absorveu completamente? Compartilha com a gente. São nesses relatos que o sagrado se revela entre linhas. Porque essa relação mágica com o tempo é mais do que um fenômeno. É um lembrete de que somos muito mais do que humanos cronometrados. E se esse estado pudesse ser integrado ao cotidiano? Revelaremos como tornar o extraordinário parte da sua vida diária. A verdadeira sabedoria espiritual não está reservada apenas aos momentos de silêncio ou meditação profunda. Ela floresce, sobretudo, no ato de viver. Integrar o estado de fluxo ao cotidiano é reconhecer que cada instante contém em si a semente do sagrado. A vida não precisa ser dividida entre o espiritual e o mundano. Ela é uma tapeçaria viva, onde cada gesto pode carregar presença, propósito e atenção plena. Quando se vive com essa consciência, as atividades mais simples se tornam portais de transcendência. Lavar a louça ouvindo o som da água como um mantra. Sentir o chão sob os pés, como se a terra conversasse com você. Olhar alguém nos olhos com total presença, como quem enxerga uma alma em manifestação. Nessas pequenas ações, o fluxo se instala com humildade e profundidade. A produtividade passa a ser um reflexo natural do alinhamento entre o que se faz e o que se é. Esse estado de integração traz uma percepção expandida. O dia a dia já é o seu templo. Não há necessidade de fugir da realidade para encontrar paz, pois ela nasce no instante em que você decide viver com foco, engajamento e amor pelo que está presente. Quando você honra a vida em seus detalhes, a vida o honra com significado. E assim, com simplicidade e profundidade, o extraordinário se revela no ordinário como um sussurro divino entre as tarefas diárias.
Agora que você conhece os caminhos onde o foco encontra o fluxo, que tal transformar essa sabedoria em prática viva? Durante a próxima semana, escolha uma tarefa por dia e a realize com total presença, como se o universo estivesse te observando. Depois, volte aqui e me conte. O que mudou? Você sentiu a diferença? Compartilhe nos comentários sua experiência, se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa jornada só está começando e ainda há muito para despertar. Se você achou mágico quando o foco e o fluxo se alinham, espere até descobrir o que acontece quando todo o seu cérebro entra em sincronia. No próximo vídeo, vamos ativar algo que vai muito além do que te contaram sobre o poder da mente.